Depois de não conseguir cumprir a promessa de acabar com a guerra em 24 horas, Donald Trump ameaça Vladimir Putin e exige que o líder russo encerre a guerra imediatamente. E afirma o seguinte: podemos fazer do jeito fácil ou do jeito difícil. Você, no caso Vladimir Putin, escolhe. E aí, será que, diferentemente do que pensávamos, as relações ou a relação entre os dois não será nada amistosa? Se você ficou interessado neste ou deseja saber mais sobre outros assuntos das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal, faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro. E a manchete que motiva o meu vídeo é essa aí, ó. Trump ameaça Putin, pare com esta guerra ridícula. Como foi feita essa ameaça, gente? Na quarta-feira, ontem, o Trump escreveu na sua própria rede social, na Truth Social, esse pequeno texto aí, aqui já traduzido, falando sobre a guerra da Ucrânia e fazendo essas ameaças a Vladimir Putin. Aqui eu vou destacar alguns trechos. Olha, ele começa assim: não estou querendo machucar a Rússia. Dito isto, vou fazer um favor. A favor à Rússia, cuja economia está falhando, e também ao presidente Putin. Acomodem-se agora e parem com essa guerra ridícula, só vai piorar. Se não fizermos um acordo, não tenho outra escolha a não ser colocar altos níveis de impostos, tarifas e sanções contra a Rússia. Ele finaliza assim, ó: podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, e o jeito fácil é sempre o melhor. Ou seja, pessoal, em suma, qual é a ameaça que o Trump está fazendo? Não é a de invadir a Rússia, não é a de declarar guerra contra a Rússia, mas sim de fazer aquilo que o Joe Biden já vinha fazendo, que era impor sanções comerciais e econômicas à Rússia. E é aí que está o detalhe. Praticamente não há mais sanções a serem impostas contra a Rússia, porque a maior parte já foi colocada. Olha esse trecho aqui de uma reportagem, ó. Em relação à Rússia, há pouco que Trump possa fazer mais do que o já duro arcabouço de sanções aplicadas ao país devido à guerra. O comércio com Moscou é apenas residual, na casa de 3,2 bilhões de dólares, que foi o número registrado no comércio entre os dois países no ano passado, em 2024. Quando olhamos para esse número aqui isoladamente, 3,2 bilhões de dólares, podemos até achar muito, né? Mas isso aqui, gente, não é nada se comparado ao comércio que existia entre os dois países antes da guerra, que era de cerca de 10 vezes mais esse valor aqui. Ou seja, se o Trump, de fato, cumprir a promessa e impor novas sanções que zerem o comércio entre Rússia e Estados Unidos, isso não fará, na prática, diferença alguma para os russos, porque a maior parte das sanções já estão colocadas e mesmo com estas sanções, a Rússia está lá, sobrevivendo. A Rússia não deixou de existir em função das sanções impostas pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, até porque outros países não impõem sanções à Rússia, principalmente China, o Irã, a Índia, o próprio Brasil. Então a Rússia tem também outros países com os quais vem mantendo o comércio, ainda que seja o país mais sancionado do planeta. A Rússia reagiu por meio de uma fala do ministro, ou melhor, do porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, que minimizou a ameaça feita pelo Trump. Tá aí, ó. Nós não vemos nenhum elemento particularmente novo aqui. Ele gosta desses métodos, ele, o Trump. Ao menos gostava deles durante seu primeiro mandato. Em outras palavras, gente, ele está dizendo o seguinte: não, esse aí nós já conhecemos. Ele fala muito mais do que faz. E essa é uma grande verdade, né, gente? Pelo menos se tomarmos como referência o primeiro mandato do Trump. No primeiro mandato, ele prometeu mundos e fundos. Não, porque eu vou construir um muro aqui entre o México e os Estados Unidos, não construiu o muro. E até boa parte desse muro já existia antes mesmo dele assumir o governo daquele país. Prometeu que deportaria milhões de imigrantes ilegais, não deportou milhões. Fez apenas aquilo que já era conhecido, que já era feito por outros presidentes dos Estados Unidos. Agora, nesse atual mandato, ele está com um discurso mais raivoso, mais duro, mas precisamos aguardar para saber se ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Uma das primeiras promessas já não foi cumprida, que era acabar com a guerra em 24 horas. Vamos ver as demais aí, vamos acompanhar para saber de fato o que pode ou não acontecer, o que vai ou não
acontecer. Um outro tema, gente, que eu quero destacar aqui para vocês neste vídeo é do embate que rolou essa semana entre o Trump e uma líder religiosa, uma bispa lá nos Estados Unidos. Na terça-feira à noite, o Trump participou de mais uma celebração religiosa, como forma aí de celebrar, de abençoar o governo dele, e nesta celebração especificamente, esta mulher, a Marianne Edgar, ela fez um sermão e de maneira muito sutil, muito delicada, ela chamou a atenção do Trump. Ou melhor, pediu a ele uma atenção especial aos imigrantes, aos gays. Eu separei aqui um trecho do que ela disse e aí você vai me ajudar a entender se ela foi ou não ofensiva. Olha o que ela disse. Em nome de Deus, peço que você, Trump, tenha misericórdia das pessoas em nosso país que estão assustadas agora. Aqui ela faz referência a imigrantes e aos homossexuais. Ela continua, a gays, lésbicas, transgêneros em famílias democratas, republicanas e independentes. Algumas que temem por suas vidas, disse Marianne Edgar diretamente a Trump durante o ato religioso, olhando nos olhos dele aqui, Ela também defendeu os trabalhadores estrangeiros, aqui os imigrantes, afirmando o seguinte: podem não ser cidadãos americanos ou não ter a documentação adequada, mas a grande maioria dos migrantes não é criminosa. Ou seja, que ela está se contrapondo àquilo que o Trump sempre afirmou, que os crimes nos Estados Unidos são causados ou são cometidos por imigrantes. E aí ele vai acabar com a imigração nos Estados Unidos. O Trump, logicamente, não gostou disso que ele ouviu. Num dos trechos dos vídeos que circulam por aí, há um dado momento, inclusive, que ele abaixa a cabeça, olha de lado, como se estivesse entediado e não estivesse gostando nada daquilo que ele estava ouvindo. E aí ele escreveu o seguinte, ontem, na Truth Social. A chamada bispa é uma esquerdista radical que me odeia, escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social, na madrugada de quarta. Ela teve um tom desagradável, não foi convincente, muito menos inteligente, complementou o presidente dos Estados Unidos. E aí, gente, eu quero saber de vocês o seguinte: o que você acha desse discurso ou dessa pregação aqui feito por essa liderança religiosa? Em que momento da fala dela há discursos aqui esquerdistas, há discurso aqui de desrespeito à figura do presidente? Ela fala aqui, em defesa dos gays, lésbicas e transgêneros. Você pode até argumentar que isso não é correto à luz do cristianismo. Há quem discorde disso, né? Mas é um argumento possível. Porque não é cristão ser gay, não é cristão ser lésbica, por exemplo. Mas o que ela está pedindo aqui, ao menos no que eu entendi, é misericórdia, que essas pessoas sejam respeitadas, não sejam perseguidas. Enfim, o fato é que o Trump não gostou nada disso, exigiu que ela também pedisse desculpas, tanto a ele como também aos fiéis da igreja, e ela, por outro lado, diz que não fará nenhum pedido de desculpas. Existe um membro do governo Trump que sugeriu que ela devesse ser deportada. A questão é que ela é cidadã estadunidense, ela nasceu lá, não tem como ela ser deportada. E se o Donald Trump e o governo dele, de fato, são defensores da liberdade de expressão e de manifestação, não há nada o que contestar na fala dela. Ela apenas estava ali exercendo o seu legítimo e livre direito de se manifestar naquele momento enquanto uma liderança religiosa. Mas quero saber o que você, que aqui me assiste, pensa sobre esse embate aí. Se alguém tem razão, quem tem razão, escreve para mim aí nos comentários. Agora, de manhã, na quinta-feira, enquanto gravava esse vídeo, vi inclusive que o Trump aprovou ontem, quarta, a primeira lei do seu novo governo, a lei que permite a deportação de imigrantes que estão irregulares e que tenham sido acusados de algum crime. Olha o detalhe, gente. Podem ser deportados imigrantes ilegais que tenham sido acusados e não condenados por algum crime. Ou seja, isso abre brechas para que qualquer pessoa nos Estados Unidos, imigrante ilegal, seja acusado pelo que quer que seja, e aí a partir disso ele pode ser preso e deportado sem que seja condenado. Ou seja, abre brechas para que pessoas inocentes sejam deportadas daquele país ao serem acusadas por algum crime qualquer. Ou seja, o Trump parece que dessa vez vem mais feroz do que no primeiro mandato. Valeu, meu povo! Se gostou desse vídeo, deixa aí seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta, dê também uma olhada aqui nas informações presentes na descrição do vídeo. É isso aí, nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!